Olá, olá, potências! Mais uma vez estamos aqui. Ricardo, convidado especial hoje. Não, vai desmistificar muita coisa, Rafa. Com Sempre certeza. especialíssima. A nossa audiência vai ser brindada hoje sobre uma questão de posicionamento e intencionalidade para você estar realmente adequado ao que você quer dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Porque aqui também, Ricardo, a gente não fala só de transbordar para negócio, não. A gente fala transbordar para a sua vida. Claro. CNPJ e CPF, né, Rafa? É isso aí. Aê. Antes da gente passar e apresentar a nossa convidada de hoje, mais uma vez aquele abraço carinhoso, Fábio Melo Boutique, que nos veste. Hoje mandaram para mim um tom de verde aqui, bonito. Bonito demais. Quem escolheu foi especial. Foi lá buscar. Ficou muito bom. Fábio, Paulo Marcelo, Caveira, que é o nosso stylist mais direto. Já um beijão vou dar para um spoiler vocês. aqui, hein? Fábio vai vir, hein? Conseguiu, Vai? hein? Vai. Eu tava Vai falar achando dessa que... transição de negócio, transição de loja. Tem muita coisa bacana para falar. Sabe o que acontece? A galera que tá vindo, tá deixando claro para tantas potências aí que tem que vir transbordar. Não E tem pode jeito. agregar na vida de todo mundo, né? Ajudar, né? Isso que é Todos o os mais ramos, importante. todos os corações são bem-vindos aqui. O coração ensinável tem lugar de fala aqui com a gente. Com certeza. Vou apresentar a minha convidada especialista, minha comadre, a Naline Leal, veio falar pra gente coisas muito sérias e muito importantes no nosso dia a dia. Naline, seja muito, muito bem-vinda. Bem-vinda, Naline. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Muito Imagina. obrigada, Rafael. Olha, o trabalho que vocês fazem aqui é excepcional, é muito bom, é incrível para as pessoas criarem consciência sobre a questão empresarial, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Bom demais, bom demais. Galerinha, ó, abre aí, bloco de notas, digita. Porque vem pedrada, como sempre. Olha Pode só. vir. Naline, ela vai se apresentar aqui, mas já falo para você, ela é consultora de imagem, consultora para você ficar mais bonito, mais bonita, mais arrumado. E ela vai dar alguns exemplos aqui que a gente já conversou antes de a gente entrar no ar, para você entender a profundidade desse tema, a profundidade do trabalho dela. Naline, conta um pouquinho para nós. Hoje, né, eu te apresentei como uma consultora de moda, uma consultora de imagem, mas nem sempre foi assim. Não, a minha história começa... Bom, a minha paixão pela moda sempre existiu. Eu fui criada num ambiente, assim, muito criativo. A minha família trabalhava com decoração e, assim, expressão e autenticidade sempre foram muito fortes lá. Então, esse olhar mais criativo, querer se interessar pela moda ou pela decoração, sempre foi, assim, foi fácil. Então, isso foi um interesse desde nova. Para você ter noção, minha mãe viajava para fora e é até engraçado isso. Meu marido fala, como é interessante, eu gostava que ela trouxesse para mim revista de moda. Eu falo, o que você quer que eu traga? Eu falo, traz revista, eu quero saber o que está acontecendo lá. Me fala, juro. Isso assim, tipo adolescente, 12, 13 anos. Isso era uma coisa assim, então era muito forte. Eu olhava com detalhes, então, porque eu gostava dessa coisa, do lugar de expressão. E aí, criada nesse ambiente criativo, né, eu comecei trabalhando lá no negócio da minha família, que era confecção de cortina. E aí fez faculdade de moda. Não, lógico que não, né? Lógico que não, porque moda não era uma realidade para mim. E morar no Rio... Era uma paixão ali era do uma dia a paixão. dia, mas não... Não era uma realidade, morar no Rio ia ficar difícil, moda não dá dinheiro, tem tudo isso, né? Fui fazer Direito, que também era uma faculdade que me interessava, que me enchia os olhos, né? Nessa ideia de ajudar pessoas, né? Mas não teve jeito, eu não me identifiquei desde o primeiro momento. E aí, continuei trabalhando no negócio da família, deu super certo, era eu, minha mãe e minha avó, então assim, era bem legal. Casei com meu marido, o negócio foi crescendo, estava vendo lá, entrei... Já negócio dele já, né? Ou o negócio da cortina? Negócio dele. Aí, assim, já saí do negócio da minha família, a gente lá junto, a empresa crescendo, eu entrei e fui trabalhar com ele. E fez muito sentido durante muito tempo. Totalmente. Saí totalmente. E do direito também, né? Do direito nem se fala. Direito eu fiquei você só formou. nos estágios, eu fiz vários estágios. Tem a formação, assim, mas já trabalhava a formação, fiz estágio em promotoria, isso tudo eu fiz. Mas, assim, não rolou. E aí... fui para o negócio da família, eu, Rômulo, trabalhando juntos, e a empresa era só a gente. Deu muito certo.
né, assim, na parte da questão administrativa, né? Você trabalhava no administrativo. Eu e ele. E o escritório era em casa, então era tudo aquela coisa assim, não tinha muito hora para trabalhar, mas a gente fazia acontecer ali. Ô, Naline, Oi. Um parênteses. Fez acontecer junto com marido e mulher. Eu trabalho com a minha esposa. Se não separar o ambiente do trabalho de casa, não é fácil. A gente consegue separar muito bem. Você, obviamente, deve ter conseguido separar, porque senão eu acho que não tem como não rolar. Não, rola, eu brinco e falava. Assunto de empresa, assunto de casa. Lógico que muita coisa é em comum, mas a gente tem que saber separar. Não, traz de maneiras assim, leves, né? Eu falava, no CNPJ pode ser ríspido, pode ser... Xingar, pode brigar, exigir. dar aqueles BOs ali, eu entendo. Eu falo, bom, estamos aqui, é trabalho. Pulou pro CPF, já tem que mudar o jeito. Boa, isso é importante. Entendeu? Um cômodo da casa era o escritório, fechou a porta do escritório. Acabou. Aqui Vamos sair, acabou. Sabe por quê, Rafael? Não tem como. Tem muita gente que trabalha junto. Esposo, né? Marido e mulher, namorado, e acaba com o relacionamento e acaba com o negócio. Se não souber separar, cara, nem vai pra frente. Para e aprende a separar, se quiser. Senão, cada um monta o seu pondo negócio. em risco um relacionamento, né? Primeiro Mas foi muito legal. Hoje você tem saudade dessa época? Assim, não é saudade, vou falar diferente porque não tinha o Gaelton, mas é gostoso lembrar, não é? Não, porque foi um momento muito legal. Eu tô muito envolvida ali. A gente sempre senta para conversar sobre negócio, sobre novas tomadas de decisão. Então, assim, eu tô ali envolvida, porque eu participei disso muitos anos, né? Eu só não tô ali naquele dia a dia, né? Mas sinto, é gostoso, sabe? De certa forma, eu nunca saí 100%, né? Então, mas é muito legal. E não só isso, construiu muito da minha base de inteligência emocional e de pessoa, porque você que conhece meu marido, você sabe. O jeito, a forma como ele lida com as coisas, a forma como ele não vê dificuldade nas coisas. Então, isso tudo foi me ensinando demais, entende? Foi me tirando daquele lugar de menina, né? Que a gente, por mais que tenha casado e saiu de casa, você ainda carrega muito daquela coisa imatura, e aí você vai amadurecendo. Nossa. A coisa vai ficando mais séria. Então... E quantos anos durou essa parceria mais direta dentro dos negócios da família? Dizer, eu tinha que começar a pensar. Mínimo aí, o quê? Uns 10 anos que a gente ficou nessa? É por aí. Bastante. Vocês tiveram o Gael com uns 10 anos de casado, mais ou menos? Não, 5 anos. Não, então foi menos. Eu dei uns 7, assim, em tudo. Bom tempo. Um grande estágio, uma faculdade, com pós. Deu por aí, uns 7 anos. E aí, quando eu engravidei, aí tudo muda. Porque o escritório é em casa, sou eu ou ele, como que a gente ia fazer? Então, eu tive que treinar uma pessoa. E já foi um desafio que tinha que ter que ser alguém para ficar na minha casa. Entende? Porque, a princípio, o escritório não sairia dali. Não sairia. Tinha que ser uma pessoa tranquila, que ficasse de boa, da gente estar ali. E aí, a gente conseguiu achar uma pessoa muito bacana. Eu que estava na dúvida se eu ia conseguir tirar aquele início ali de recém-nascido com a criança, falei, nossa, gente, está funcionando, está dando certo. E aí a coisa Delegou, descentralizou. E aí a coisa foi acontecendo. Aí eu falei, bom, agora eu tô aqui nesse momento mãe, né? Falei, tá, passou um tempo, tá tudo lindo. Aí você fala, não, agora eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. E aquilo ali eu podia voltar, mas eu já estava querendo uma outra coisa, sabe? Já tinha resolvido aquela situação administrativa ali, então eu tinha que me encaixar. Aí eu falei, bom, eu acho que aí abre uma oportunidade de eu tentar uma outra coisa, como moda. Já era uma coisa que eu gostava. E apesar de eu não ter feito faculdade de moda, logo depois de eu não ter gostado de direito, eu fiz formação. Tenho uma formação de pós em moda pela Veiga de Almeida, então eu sou personal stylist pela Veiga, e depois eu fiz uma imersão de moda em Londres, então quer dizer, na melhor faculdade de moda de Londres, que é a Central Saint Martin, então lá formam os maiores estilistas, isso tudo me deu visão de moda, a visão de moda eu adquiri naquele momento, mas eu ali, em cidade de interior, sem rede social, sem boom de internet, não tinha espaço para usar
a moda aqui no meu dia a dia. Então, eu falei, bom, tá tudo certo, estou aqui trabalhando no escritório e a gente está desenvolvendo, então estava ótimo, tá? Moda tinha ficado ali guardado naquela caixinha, estava, sabe, de uma coisa muito gostosa para mim, mas que não dava, não cabia. E aí, quando eu volto, assim, a começar a pensar nisso, né? aí apareceu um processo de coaching para mim. Aquelas coisas que acontecem, assim, né? Eu me questionando, eu fiz um processo de coaching com uma das maiores coaches do Brasil por 6 meses. Então, de 15 em 15 dias, eu tinha encontro com mulheres, era um encontro online, éramos 50 mulheres e a gente trocava, foi muita troca, foi muito, assim, desenvolvimento. Cada um buscando o autoconhecimento para sua área específica, por um não era motivo. Uma coisa da área. Mas ali foi assim, o que você quer fazer? Eu nunca vou esquecer, como eu cheguei até ela, era um curso que chamava Plano de Fuga. Eu falei, gente, como que alguém tem ousadia de colocar o nome de um curso de plano de fuga? Falei, cara, mas eu fui lendo. Aí eu fui lendo, eu falei, legal. Gente, essa mulher tá falando Chamou tudo. Atenção, né? Essa mulher tá falando tudo que eu quero. Esse foi o curso de final de semana, né? E foi pago. Se tivesse sido gratuito, eu não tinha feito. Eu dou graças a Deus que foi pago. Aí, no final do curso, é lógico, ela fez um pitch de vendas para um curso muito maior, que foi esse processo de coaching de 6 meses. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso. O que essa mulher fez em mim em 3 dias, numa imersão, que imagina o que ela vai fazer em 6 meses. Bom demais, né? Aí eu fiz. E para mim... Os grandes lances das imersões são esses, que aí eles te dão um boom, você fala assim, poxa, aqui eu me encontrei, aqui eu vou investir. Você tem a oportunidade de querer dar um passo além ou não, né? Isso. E aí eu falei, entrei de cabeça. E o que aconteceu depois disso, porque assim, muitas coisas clarearam. Eu saí dali tendo certeza que ia ser moda. E aí fui atrás do curso. Alguma coisa nesse universo, Nesse universo. Só você ia trabalhar como estilista de passarela ou... Não, você só ia que aí, ainda. Na hora que... eu já estava dando umas olhadas em consultoria de imagem, mas eu falei, será que vale a pena? Faço, não faço? Tal. Quando eu saí daquele curso, assim, decidida do processo de coaching. E aí... eu fui atrás disso. E qual é a grande mudança entre ter feito uma formação de moda lá atrás e ter vindo para a consultoria de imagem? Que aqui, hoje, na consultoria de imagem, não é sobre moda, é sobre pessoas. É sobre eu usar a moda para poder mostrar quem você é através do que você veste, para te posicionar, para que você mostre os seus valores, para que você se sinta feliz com o que você veste, porque o que é bom para mim não é bom para você, nem pode ser para ele. Então, assim, é alcançar lugares onde as pessoas não sabem como agir em relação ao que elas vestem, se sentirem seguras, se sentirem confiantes, entende? Então, assim, é muito mais sobre pessoas e como elas vão se posicionar na vida delas a partir da imagem. Exatamente por isso que ela está aqui. Porque o coração vibra através e para pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Vamos dar um exemplo, só para a gente dar para o pessoal começar a entender um pouco mais do que a gente está falando, qual é o trabalho da Analine. Você fez uma palestra para a Valéria, né? Um evento que a Valéria, do salão, como é que a gente pode falar? Valéria de Almeida. Valéria de Almeida, estava com medo de falar errado. Ela fez um evento para mulheres, foi um negócio muito bacana, e você deu uma exemplificação no telão da sua palestra que eu achei ela fantástica. Podemos repetir aqui só para a gente poder entender? Podemos. Deixa eu só falar um pouquinho, porque a Valéria é uma pessoa especial. Foi um movimento para empreendedorismo mesmo. E aí, o meu trabalho de consultoria de imagem vinha para esclarecer aquelas mulheres do quanto era importante elas olharem para a imagem delas e como a imagem delas refletia no negócio delas. Então, sim, você pode mostrar que a gente vai falar um pouco sobre a importância Johnny, da imagem. Põe aquela foto para a gente aqui na tela, por favor. Inclusive, a gente pode fazer um convite para a Valéria também. Achei bacana todo esse contexto. Vamos pensar nisso. Sim. Fala para a gente, Analine. Eu comecei a minha palestra exatamente mostrando essas 2 imagens para explicar o quê? Na primeira imagem,
É uma imagem minha, onde eu decido não me arrumar e não me importar com a minha imagem. E na segunda, eu escolho me arrumar, cuidar da minha imagem. E aqui eu não estou falando exatamente de bonito ou feio, não. Eu estou falando de cuidado. E quando eu perguntei para as pessoas para qual dessas duas versões minhas você iria parar para escutar e prestar atenção e querer ouvir o que é que ela tem a dizer, não restou nenhuma dúvida, todo mundo ficou lá, quieto, olhando, impressionado com a diferença que gera. Gigante, Gigante. Exatamente. Então, eu queria começar assim, para desmistificar um pouco da ideia que as pessoas têm sobre a imagem, sobre a consultoria, sobre pensar que a gente está falando só de moda. Não é disso. É para a gente mostrar aqui o quanto a imagem importa, o quanto ela chega antes de você nem falar. E acho que esse que é o ponto. Antes de abrir a boca. Antes de abrir a boca. Há uma leitura visual. Exatamente. E o que acontece? Ela é cerebral, ela é inconsciente. Você faz isso sem nem perceber. Você não tem muito... Não é que você não tenha controle. Como é inconsciente, é tudo muito rápido. São de 3 a 7 segundos que uma pessoa leva para gerar uma impressão sobre uma imagem. Então, quer dizer, é realmente muito rápido. A gente estava conversando aqui antes, por exemplo, e dando um exemplo, que se você for lá no supermercado e olhar 2 latas de milho, uma está amassada e a outra não está, qual que você vai escolher? As duas têm a mesma validade, as duas são iguais, eu não tenho dúvida, sabe? Inconscientemente você vai olhar que está amassada, você já descarta, ela já perdeu o seu interesse. Você pode até levar, mas o valor dela parece menor do que aquela que está ali, está tudo certinho, está organizadinho. Então, para você entender qual é a importância da imagem. Cara, eu acho que esse exemplo é sensacional. matador, porque mostra exatamente a mesma realidade, que é a mesma pessoa, porém com intencionalidades totalmente diferentes. Né, Ricardo? Essa palavra, falei a palavra certa, certíssima. Né? E que vem junto, né, a intenção de você se posicionar para o seu público-alvo, né? A gente trazendo para um produto ou para um serviço dentro de uma empresa, essa intencionalidade de você se vestir, se você se arrumar para você causar aquele impacto inicial é importantíssimo. É importantíssimo. Te abre novos caminhos, te abre novas oportunidades. Você tem uma oportunidade de ser ouvido. Quando você não conhece, ninguém aqui me conhece, eu não te conheço, o que te apresenta? É a sua imagem. Com certeza. Então, a sua imagem, ela tem que estar de acordo, de uma forma que como se fosse, eu quebre o gelo, eu quebrasse o gelo, sabe? Eu dou eu falo, olha, essa é uma pessoa que eu gostaria de ouvir, eu quero saber o que ela tem a dizer. Esse é um profissional que eu quero escolher. Por exemplo, se a gente voltar lá naquela foto, qual profissional que você ia escolher? Qual profissional que você ia falar assim, é aquele ali que eu quero para minha nutrição, é aquele ali que eu quero para, sei lá, fazer o seguro do meu carro. Entende? Qual que vai me gerar credibilidade? Qual que vai me gerar confiança? Então, quando a gente fala de imagem, é sobre isso. A imagem, ela gera desejo. A imagem, ela chama atenção. Cria um rapport. Antes de falar, você já desconecta com aquela coisa. E você decide se vale a pena ou não ouvir o que a pessoa tem a dizer. Olha como é que isso é forte. O mais legal que a gente fala aqui, às vezes os potências estão entendendo assim, estão falando de beleza não, muito pelo contrário. A beleza em si, ela vai dar esse rapport inicial, vai te abrir uma porta. Mas, entretanto, o que agrega valor é o que está no conteúdo. Então, a gente está falando de posicionamento, né, Lanine? A gente pode esquecer que a postura, educação, oratória, é um conjunto de fatores que a gente leva para se posicionar melhor e trazer, né, essa intencionalidade de se oferecer e colher os frutos. Então, porque assim, quando a gente fala de ter esse cuidado com a imagem, funciona assim, se eu me preocupei em ter cuidado comigo, eu sou vista como alguém que merece uma atenção. Se eu não tive esse cuidado, por que o outro, que eu nem te conheço, eu vou ter? Claro. Por que
por que que você vai ser valorizado da mesma maneira que aquele outro profissional ali? Não vai. E às vezes a pessoa que fala não, o cliente, ele não sabe necessariamente que é por isso. Ele simplesmente sentiu alguma coisa que não bateu. Sim, entende? Não, então, assim, realmente a imagem, ela é aquele momento inicial. Então, eu cheguei ali, eu não tenho nada que me apresente a não ser a minha imagem, e a minha embalagem está de acordo, ela vai fazer muita diferença naquele momento de chegada. Mas se eu não tiver conteúdo, também não adianta nada. Né? Mas deixa eu polemizar. Pode. Mas aí o que você está falando, eu preciso ter dinheiro, comprar roupa cara, joia. Não. É isso? Nós estamos falando disso? Eu não falo de marca. Pergunta proposital para a gente poder quebrar claro que isso. Não é? A gente não está falando de marca, a gente não está falando de produto de luxo, a gente está falando de cuidado. E sim, você tem que pensar em qualidade, né? Mas a qualidade você acha desde loja de departamento até a loja caríssima. E você, às vezes, numa loja caríssima, nem consegue até achar produtos sem tanta qualidade assim. Então, investir em peças que vão fazer sentido. Então, a gente fala muito de fibras naturais, a gente fala de olhar muito para a qualidade, entende? E aí, eu posso até trazer um exemplo aqui, que eu acho que é muito importante para o podcast e vale a pena. Eu tive um cliente que ele tinha 18 anos. Um homem. Mais um paradigma. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter roupa cara e não é um serviço só para mulher. Não, claro que não. A gente está aqui falando sobre imagem e ainda te digo mais, é outro paradigma que era um jovem de 18 anos. Quando ele chegou para mim, a primeira coisa que eu perguntei é, mas por que você quer a consultoria de imagem? Ele falou, eu tenho um negócio em sociedade com os meus irmãos e eu tenho uma aparência de muito novo, realmente não tem como, ele era muito novo. Além disso, ele era bem magro, então, quer dizer, ele parecia ser mais novo do que era, um menino um jovem, né? Não posso dizer que é um menino, um jovem que, assim, ele percebeu que aquilo gerava uma fragilidade na imagem dele. Eu não sei se ele sabia nomear que era isso, mas ele percebeu e ele me procurou. E aí a gente começou o processo. Então, o objetivo era realmente colocar um amadurecimento na imagem dele, né, que era muito importante, para que ele passasse mais confiança, credibilidade e mostrasse que estava em condições ali de assumir os novos papéis que ele estava assumindo na vida dele. E a gente foi trabalhando e em várias camadas, né? E aí, ao longo do processo, eu perguntei para ele, o que foi mais importante para você? O que você sentiu diferença? Ele falou, é impressionante como que eu me olho no espelho com praticamente as mesmas roupas, porque a gente não precisou comprar muitas roupas, a gente precisou adaptar a forma como usava as roupas dele. Também não é uma proposta da pessoa, joga tudo fora que a consultora vai montar um guarda-roupa novo para você. Também tem outro paradigma para se quebrar. Claro. São ajustes. Isso. São ajustes, porque assim, a verdade é que a gente não aprendeu a olhar o vestir como um lugar de comunicação, como um lugar de intenção. Isso não foi ensinado para a gente vai lá e veste uma roupa. Mas eu costumo falar muito nas minhas redes sociais que é o seguinte, vestir é uma escolha. Você não escolhe vestir, né? Se vestir não é uma escolha, todo dia você vai lá e vai ter que vestir. Entendeu? Ninguém está saindo pelado na rua, entende? Então, quer dizer, se vestir não é uma escolha, mas o que você veste é. E o que falta para que isso aconteça é o conhecimento, é o autoconhecimento. O que ele precisava era simplesmente, voltando para o meu cliente, ele precisava de autoconhecimento. Ele precisava entender onde que ele tirava a fragilidade dele, de um jovem que pudesse parecer novo demais e trazer mais maturidade e mais seriedade para a imagem dele. E são fantástico. E são elementos. Porque também casa justamente com o que a gente vem falando aqui nos nossos episódios, por mais que sejam outros assuntos, né, outras especialidades, outros profissionais, é justamente essa questão de pensar
Olha como essa pessoa, vou usar um termo que eu não gosto, mas acho que, olha como esse rapaz, esse jovem, ele se empoderou. Eu não gosto desse termo, eu Claro. acho ele muito woke, mas assim, Não, mas é verdade. porque ele começou a se ver Mas de uma outra não forma, tenha com pequenos dúvida. detalhes. Claro. E o Não é? trabalho da Exatamente. consultoria de imagem é exatamente esse. É Ex- primeiro a pessoa entender o que é importante para ela, sentir toda essa diferença que ela é traduzida através de roupas, né? Uhum. Então, quer dizer, eu estou falando de autoconhecimento, eu vim aqui, eu entendi sobre a pessoa e esse autoconhecimento me leva a um resultado através das roupas, sim, mas eu estou falando de gente, eu estou falando de pessoas que elas vão pegar e trazer aquelas roupas para a vida delas, para a rotina, para o estilo de vida, para o Uhum. trabalho que elas têm, para as necessidades dela. Então é muito diferente. E aí ele olha no espelho, ele vê que as roupas, a maioria daquelas mesmas roupas que ele tinha, foram compras muito pontuais. Aham. Ele mudou completamente a visão dele sobre ele mesmo. E o que isso gera? Autoconfiança, Exatamente. segurança. Acaba. E Aí isso resolve muda, muito problema. e realmente empodera, não tem Aham. como, sabe? É uma coisa que você chega de uma outra maneira para conversar com a pessoa. Porque aquela fragilidade que ele tinha quando ele veio me procurar, ele já não sentia mais, entende? E ele resolveu com ajustes na imagem, tá? Exato, exatamente. Gente, às vezes isso aí faz fechar um bom negócio, faz faz, fazer, né, uma boa negociação. Não, é muita. Muda tudo, você muda o mindset, você muda o nosso mindset, a nossa maneira da gente se ver. Muda tudo, sabe? Porque, Rafa, olha só, ele se autoconhecendo, né, tendo uma autoconfiança, ele vai se comprar. Ele está se comprando, ele olhou no espelho, ele se Sim. comprou. Beleza, é o primeiro passo. Ele se comprando, ok. Aí pensando na venda, no fechamento de um negócio, aí ele vai ver, o time dele está comprando ele? Se o time dele compra ele, beleza. Aí ele consegue vender o produto dele para o cliente. Aí o cliente vai comprar ele também. Entendeu? Essa tríade, cara, é sensacional. Você tem que seguir ela, senão, não adianta só pensar no meu cliente, não. Que é um conjunto, a não ser que você fosse um profissional autônomo, né? Só você prestando seu serviço. Aí você pula a etapa do time. Mas se você tiver um time, seu Mas time aí você tem que lidar com clientes. Mas aí você tem um consumidor final. Exato. Ainda Não, aí assim, você não pula tem direto jeito. o consumidor final. É. E aquele ditado, cara, que tá com medo, vai com medo mesmo, eu sou contra, cara. Tem que se preparar, tem que estar seguro, porque senão vai dar tiro no pé. Ser intencional é muito importante. Né? Exatamente. Ele vai demorar muito mais tempo para Claro. conseguir resultados, Sem né? sombra de dúvida. Então, quer dizer, e aí, para a gente fechar esse contexto do meu cliente, então ele primeiro se sente muito confiante, muito Uhum. autoconfiante, muito seguro com a imagem dele, e isso reflete na forma como os outros veem. Sim. Então, é o segundo No caso, momento os do próprios reflexo. irmãos, né? Os É, próprios no irmãos, caso as dele. pessoas com quem ele convive, entende? Porque essa segurança aparece. Aparece, o outro percebe e a forma como que o outro te trata já passa a ser naturalmente diferente. Não Exato. tem como. Muito legal. Não acho que tem muito legal. como. E aí, Naline, conta pra mim outra coisa que eu tenho dúvida. A questão da paleta de cores. É esse o termo mesmo, né? Sim. Isso está totalmente ligado também à parte da consultoria. É uma Ou das não? etapas da. Uma das não etapas. é obrigatório. Ela é uma das etapas de uma consultoria completa, porque ali, E como é que funciona? Só pra gente dar um... através de tecidos, a gente descobre as suas cores. E isso porque a gente fala de 3 características que tem a cor. E também ela se atribui à nossa pele, que é intensidade, profundidade e... Peraí, gente. Intensidade, profundidade, contraste... olha só, viu? Vocês estão me pedindo teoria, hein? Não, mas pula, só assim, Vamos só para lá. entender É porque o faz contexto. parte Assim, da eu consultoria, nunca né? participei, eu não sei, mas eu ouço falando, vocês falando, às vezes conversa, né, com a Ana, não sei o que da paleta, essa é a minha paleta. Então, Mas é A um imagem trabalho que você de quer descobrir transmitir também, não é? qual a cor fica melhor para cada Isso, pessoa. isso. Eu acho que é para a pessoa e para o que você quer transmitir. Entendeu? Sempre quando a gente fala de consultoria, a gente está falando de uma consultoria bem feita, tá? Eu levo em consideração o seu estilo pessoal, que é, para mim, a base, que é aqui a gente está falando de autoconhecimento, e a gente está falando de desejo e intencionalidade, que então são sempre 2 pontos. Então, a paleta, ela vem para, no caso das mulheres, né, que é o maior número de
ela é voltada muito pensando mais nas mulheres, porque leva em conta maquiagem e cabelo. E mulher pinta cabelo e usa maquiagem. Que ela gosta então é cor Influencia de roupa, muito, né? cor de cabelo, cor de maquiagem, armação de óculos também faz diferença. Então aí já consegue englobar melhor os homens e metais que a pessoa venha a usar. Então, se é prata, se é dourado. Então, é nesse conjunto. Nossa, isso deve ser trabalhoso para Dedéu, hein? É lógico, Nossa senhora, tô pensando que são muitos detalhes. São muito muitos legal. detalhes. Só falando da questão da paleta, fora as outras Então, coisas que vem nas isso etapas. é o que é mais famoso dentro da consultoria, porque virou assim moda, né? Então todo mundo quer saber, quer descobrir as cores. Isso é muito legal, mas é só a primeira etapa da consultoria. É uma das etapas. Eu costumo dizer que é a primeira etapa, porque é uma coisa que chama a pessoa, que ela fala assim, nossa, se eu consigo fazer toda essa diferença através das cores, imagina se eu aprofundar mais, se eu partir para o autoconhecimento, porque ali ainda é muito pouco para a gente falar de realmente um grande autoconhecimento, né? Então, isso você vai adquirir mais ali num processo completo, onde você descobre o seu estilo. Esse processo completo, ele demora quanto tempo? Tem uma média, assim? Vai demorar em média uns 2 meses. Então não é tanto. Achei que você ia falar uns 6 meses. Não. Vai depender também do feedback. Em quanto tempo você vai encontrar, como que vai ser esse processo com a pessoa, vai passar além das etapas, vai precisar de uma assessoria maior. Então, tudo depende do que a cliente está procurando, mas basicamente a gente passa pelo processo de autoconhecimento, que são vários questionários, e assim, entender, a gente fala, tem clientes que vêm falar para mim, nossa, parece até que é terapia. Eu falo, não, de jeito nenhum, porque eu não sou psicóloga, mas não deixa de ser terapêutico, porque você vai descobrindo várias questões super, assim, de clientes que falam, eu estava desanimada de comprar roupa, minha mãe me dava bastante coisa, e aí eu fui percebendo que eu fui perdendo meu estilo e já não sabia mais do que eu gostava. Falei, tinha uma identidade, perde a identidade. Claro que perde. Caramba, e essa minha cliente, essa minha cliente específica foi muito interessante, que ela falou para mim, eu determinei o dia que uma cliente minha chegou e falou assim, a senhora, ela parou, pensou, falou, não sou senhora. E o que aconteceu? Não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso olhar, entende? Então, aí ela pegou e falou, bom, eu tenho que olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado, e ela foi um processo lindo, assim, de descoberta, porque vai percebendo, nossa, eu gosto de tantas coisas, o que é importante para mim, sabe, na minha imagem, e aí a gente entra com questões mais técnicas, né, que é proporção corporal, enfim, isso tudo. Advogado é danado, né? Você é advogado também, Ricardo. Mas a pessoa tem que estar magrinha para fazer isso daí, não tem? Lógico que não. Ela tem que estar no shape, o cara tem que estar barriguinha de tanque para poder dar claro certo, né? Claro que não, essa cliente que eu tô falando em específico, nada disso. E como mudou para ela, e como ela experimentou novos tipos de roupa, e como ela falou, nossa, realmente, eu usava uma roupa que fazia muito assim, marcava no lugar errado. Aí você muda, tem a etapa, né, tem a etapa do personal shopper, que muita gente às vezes fica assustada, achando que vai gastar muito. E, na verdade, eu falo que é uma experiência em loja. Por quê? Porque ali você experimenta muita coisa. Você vai junto com a pessoa na loja? Lógico, eu vou explicando tudo para ela. Eu vou explicando tudo para ela. Olha, essa daqui vale a pena você levar, porque tem isso. Essa daqui, o Ricardo, aquele café que a gente vai tomar lá no Fábio, vamos chamar ela para ir tomar café também. Exatamente, vai só ajudar. Café. Isso bacana, aí. Cara. Então, assim, ela vai entendendo, aí exatamente ela, porque eu tô lembrando desse caso, a gente conversou. Ela falou, nossa, agora quando eu vou comprar, eu já sou muito mais criteriosa. Eu chego na loja e já penso, nossa, isso não dá muito certo para mim, tá? Então, ela já sabe filtrar. Teve acesso ao conhecimento. Então assim... Eu vou fazendo essas perguntas, assim, então a gente já mostrou aqui que isso não é uma questão de desfile de moda. Não. A gente já mostrou que não é uma coisa só de mulher. A gente já mostrou que não é uma coisa que precisa gastar horrores, trocar, jogar tudo fora e comprar de novo. E também que você não precisa estar
chegar ao seu ponto de corpo que você sonha e deseja para começar a ver isso. Não, com certeza. Não. Às vezes isso vai ser até um combustível para essa outra parte passar a marcha. Essa parte aí, inicial você consegue encaixar isso mesmo. Porque aí você fala, poxa, olha só, se começando a mudar as roupas, eu já mudei tanto, eu já estou animada para poder passar por um processo de emagrecimento. Já aconteceu também. Entende? Para começar, para dar esse start. Porque é uma coisa que vai puxando a outra. Por exemplo, a gente falou aqui lá atrás, o cliente vai ver, né, beleza, primeiro, você chegou, deu o primeiro impacto, deu aquele rapport. Cara, se eu engraxo meu tênis, meu sapato, eu cuido do meu tênis, uso um tênis bacana, tal, pô, eu me cuido. Então, cara, se eu cuido da minha saúde, eu me cuido. O cliente vê isso. Ele vê que você se cuida, então ele vai cuidar de mim também. Esse cara aí cuida dele, poxa, legal, ele cuida de mim. Né? Eu tenho muito isso quando eu vejo a pessoa organizada. O senhor tá ali, você vê que as coisas, os objetos, tá tudo organizadinho, alinhado. Falei, esse cara é dos meus. Mas esse mas é o que a Analine falou quando a gente botou a imagem. São 3 a 7 segundos que você falou. O meu funciona em 1,5 segundos. Eu já, opa. Mas é inconsciente, não é um programa, isso não. Você não programa, mas de alguma forma você já está ligado. Então, isso encurta aí esse seu processo. Às vezes é mais mas em outras coisas talvez não são tão do meu interesse, às vezes passa um pouco mais segundos aí, demora mais alguns segundos para fazer a leitura. Você vai notar. Ao te pegar na mão, já vai ter visto isso tudo ainda. Se me aperta a mão com a mão mole, fica a dica aí. Você quer fechar contrato comigo? Coisa que existe. Com a mão firme. Não passa confiança? Passa confiança. Passa então, que a pessoa... São pequenos detalhes, né? E advogado com sapato sem engraxar? Não dá. Como é que faz? Gente, eu lembrei de uma coisa que vocês falando aqui, eu não vou falar nome de um de outro, mas os últimos presidenciáveis nossos, todos eles, quando foram para a campanha, passaram a usar terno assim, assado, de determinada cor, a gravata sempre intencional com a situação que está. Por quê? Porque eles, os nossos últimos presidentes são pessoas mais simples nessa questão aí de... Acho que desde o Fernando Henrique, tem o Michel Temer aí no meio, mas os outros, a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, eles depois que chegam ali naquele ponto, passa a ser intencional, começa a usar uma outra roupa e tal. Isso tem tudo a ver, para passar qual a imagem que quer passar, a intencionalidade daquilo ali. Não tenha dúvida. A imagem, eu estou falando de gente, pessoas se candidatando a cargos, né, presidenciais. Então, elas precisam da imagem, e aí, nesse caso, são imagens mais acolhedoras, de mais acessibilidade. Então, quer dizer, eles precisam comunicar, né? Para quê? Para ganhar a sua confiança, para que você queira dar o seu voto para ele, não é? A gente está falando disso. Sim. Então, e aí muitas pessoas questionam essa questão da imagem. Ela é inquestionável. Se a imagem importa ou não, não é isso que eu estou falando aqui. O que a gente está falando é se você vai decidir se importar ou não. Entende? Porque ela importa e é um fato. E aí... Você pode me falar assim, mas o Steve Jobs usava sempre a mesma roupa. Mas o Mark Zuckerberg... Aí eu vou te falar uma coisa. Eles já não... No caso do Steve Jobs, né? Não tem nem o que falar, mas o Mark Zuckerberg, ele já provou quem ele é. E não tem... E aí ele não precisa. Mas eu te digo uma coisa. De uns tempos para cá, ele está fazendo vídeos no Instagram para... suavizar a imagem dele, porque ele tem uma imagem de uma pessoa muito fria e ele está querendo mudar essa relação dele com a imagem. Olha só, eu estou falando de alguém que já está estabelecido, claro, obviamente, e que supostamente não ia precisar disso, e está lá, e está trabalhando. E aí você tem inúmeros casos, a Realeza não passa uma vírgula sem que eles não... se preocupem com a imagem, entende? Então, assim, ela chega na frente, ela antecipa, ela te posiciona. Então, escolher, investir na sua imagem te posiciona. Para quê? Para que você tenha melhores oportunidades, para que você abra mais caminhos, para que você feche mais negócios. É claro, não tenho dúvida. E a gente pode trazer também
para as pessoas que trabalham em CLT, às vezes tem que até trabalhar de uniforme. Mas ela pode estar com um cabelo arrumado, um cabelo bem cortado, bem com cuidado com a barba e tal. Exatamente. E a Com preocupação. roupa Sapato limpo, engraxado. isso. Quem é Uma boa CLT? postura, uma boa fala, um bom comportamento. Tem tudo a ver, Quem né? é CLT e investe na imagem tem mais chance de ser promovido. De ser promovido. Isso é dado. É Aham. dados assim de estudos feitos. A pessoa que se importa com a imagem, ela vai ter mais chances em ser promovida. O branding dela, né? Fala esse branding de marca, vai o branding dela, o valor Porque, dela. assim, Isso. até eu tô tocando nesse assunto, porque assim, às vezes a galera que pega a gente aí pela internet e vê, acha que a gente está falando aqui só para empresário e empreendedores. É um podcast voltado para empreendedorismo. Mas você que trabalha em CLT, põe na sua cabeça que você não está trabalhando para um patrão. Você está trabalhando para você primeiro. Então, seja intencional. Busque, olha só, o que a gente está falando aqui cabe para todo mundo, já desmistificando todos os paradigmas que podem permear esse assunto. Homem, mulher, não precisa ter dinheiro. Não. Cara, é você ser intencional, estar bem posicionado para as chances que passem por você realmente enxerguem. Porque às vezes, se você está lá correndo dessa intencionalidade, buscando se esconder, vai passar e não vai te ver, amigão. Não vai. Tô falando bobagem? Claro que não. Não é? Isso é fato. Você tá na empresa, tem uma pessoa totalmente acolhida, acanhada, não se autovalorizando, e tem outra lá, exuberante, que se cuida e tal. Cara, o empregador vai falar assim, ele se cuida, ele vai cuidar da minha empresa, então vai subir ele de cargo, vai patrocinar isso. E pensando por outro lado, quando eu falo também essa questão, você está trabalhando para você, busca essa intencionalidade, tá? Hoje a gente está trazendo a importância aí da imagem, serve também para as pessoas pensarem que amanhã elas podem estar do outro lado. Elas Sim. podem estar numa situação de ser os empreendedores, de Com montar certeza. o próprio negócio. E aí ela dá o exemplo disso para que a equipe busque também. Então, é um ciclo que serve para todos. No meu ponto de vista, não tem fim. A gente sempre buscar estar muito bem posicionado e colocado Desbloquear essa galera, né? Igual você falou, assim, você que é CLT, funcionário, todos os dados, todos os insights que a gente dá aqui para essa plateia, para os potências, você também é um potência, porque futuramente, cara, você tem que pensar, você tem que sair da sua caixa, você tem que se valorizar, né? Você tem que tirar esse bloqueio, sou seletista, sou você o resto da vida. Lógico que não, se você pensar assim, você vai ser. Então você tem que começar pelo desejo, pensamento. Pensa diferente e começa a agir diferente, busca conhecimento. Aqui você está encontrando um conhecimento de pensar diferente. Pode começar agora, não precisa nem... Toma um banho e se vista melhor depois desse podcast. Faz a barba, ajusta, é Exatamente. isso aí. Naline, vamos lá. Para quem, por exemplo, fala assim, mas eu ainda não é meu momento de investir nisso, ainda não dá, estou ajeitando umas coisas. Já dá para te seguir ali e começar a ter alguns insights? O que você falaria para a pessoa assim, eu estou entendendo, mas deixa eu ir mastigando um pouco mais esse assunto, deixa eu entender um pouco melhor no dia a dia. A pessoa vai te seguir lá no @NalineLeal e ela já vai começar a ver esse universo no dia a dia. Exatamente. Lá você consegue entender um pouco mais do que é o meu trabalho. E eu defendo exatamente isso, que é a imagem trazer autenticidade, identidade. Tem que ter você no que você veste e você só consegue fazer isso com autoconhecimento. Se conhecendo, se entendendo, sabendo o que é importante para você e trazer para sua imagem. O primeiro passo é se autoconhecer, entender seu estilo pessoal, trazer a autenticidade, e o segundo passo é trazer intencionalidade, que não existe um sem o outro. Tem que ter intenção para qualquer momento da sua vida e para que você diga, que você conte a sua história. Para nós da intencionalidade. Da intencionalidade. Vamos lá, no meu caso, eu sou um advogado, tal. Que horas que eu vou ser intencional? Vamos tentar trazer, porque às vezes a gente fala de intencionalidade, é uma palavra comum para nós três, mas às vezes alguém pode estar nos ouvindo, não estou entendendo, intencional. Vou resumir, já que você falou nós três, você me incluiu, vou resumir. Então vai lá. Adianta você dar caviar para o macaco? Fica ruim, né? Então, caviar é bom pra caramba, né? O que o macaco quer? O que o macaco quer? Quer banana. Então você tem que ser intencional, não adianta.
Você ser intencional de maneira errada ainda por cima. Você vai dar caviar pro macaco? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que dar banana. Você é intencional ali. Você quer alcançar. Você quer fazer com que o macaco aceite o que você está oferecendo. Então, você vai ser intencional Então, você tem que pensar momento. exatamente, óbvio, o que você quer, qual ambiente você vai estar, com quem você vai estar, para entender esse contexto. Exatamente. Então, exatamente. aí é autoconhecimento, intencionalidade, e aí vem uma terceira palavra que é a adequação. Então, quer dizer, você está sendo intencional o tempo inteiro na sua vida, de acordo, pelo menos deveria, tá? É verdade. De acordo com a sua... Com o seu momento. Então, acho que a palavra é essa, o seu momento. Exatamente. Porque no final de semana eu sou advogado, eu não fico de terno e gravata. Né? E nem precisa, vai soar estranho. Então, quer dizer, a adequação. Naquele momento, você não precisa estar desse jeito. Então, aí, num momento de lazer, você vai estar mais solto, com roupas que comuniquem isso. Entende? Mas você também, no meu modo de ver, você não pode se passar totalmente desleixado. Mas eu não falei desleixado, então, eu falei relaxado. Claro para os potências, né? Não tenha dúvida. Eu vou trabalhar, sou advogado, né? Vou trabalhar, terno e gravata, no melhor terno e gravata, chega lá. Aí, poxa, final de semana, me apresentei pro meu cliente, né? Meu cliente me viu, fechei contrato e tal. Aí, no final de semana, o cara passa no carro, me vê no botequim, de chinela havaiana, todo descabelado, solto, bêbado. E aí? Aí acontece uma coisa que a gente chama de ruído de imagem, que é você não conseguir trazer tudo o que você precisa para a sua imagem. Então, quer dizer, se o seu cliente conseguiu te ver nesse segundo momento ali no caso, você realmente trouxe para ele um ruído de imagem. Então, você tem como estar relaxado, como eu disse assim, uma roupa de dentro de casa, sem ser, ou dos seus momentos de lazer, sem ela ser desarrumada. Ela não precisa ser, se eu estiver falando de mulher, vai ter que usar salto o tempo inteiro? Não! Vai ter que andar o tempo inteiro super maquiada, cabelo arrumado? Não! É trazer para realidades diferentes, mas é uma coisa assim, digamos, correta. Entende? Eu não sei bom senso, aquela dose de bom senso. Não, eu não sei. Viralizou um vídeo do Jacan, que ele tem um restaurante dele, né? E ele pede que o dress code seja terno e gravata. E aí, para chamar a atenção para o que ele quer para o negócio dele, ele pegou e foi de terno e gravata para a praia, para querer dizer: eu não posso vir para a praia de terno e gravata, mas eu estou entrando aqui para te falar. Então, quando você for no meu restaurante, por favor, não vá de chinelo e bermuda, e que não é o que eu quero ali. Então, quer dizer, ele definiu muito bem o que ele quer, e a adequação para estar naquele ambiente dele é essa, entende? Então, assim, tudo é questão de saber pesar. A gente não está falando aqui de ficar o tempo inteiro engessado numa roupa formal de trabalho, que não é esse o caso. Gente, o papo tá passando rápido na hora. Papo bom, tá vendo? É bom, vai embora. O assunto vai embora. Naline, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta muito de viajar, né? Fez aí o curso fora e tal. O que isso trouxe de impacto para essa formação e para essa caminhada sua junto da consultoria? A gente, né, eu, meu marido e meu filho, que a gente faz todas as viagens juntos, a gente realmente tem isso na família. E assim, culturalmente, né, o que a gente percebe, a forma de vestir das pessoas que eu trago, né, dos lugares onde eu vou. Então, assim, isso tudo influencia também. Você entende como é isso. E aí, pensando nisso, né, eu até estava te contando, baseado nas minhas experiências e associado ao meu trabalho com a consultoria de imagem, né, eu desenvolvi um produto, que é o Guia Definitivo da Mala Perfeita. E esse guia, ele nasceu exatamente de uma mudança minha, que eu tinha malas difíceis, complicadas. Eu começava assim, lotava a minha mala, com tudo que eu mais gostava, colocava lá, e quando eu via que estava demais, eu ia tirando aos poucos.
Durante a minha viagem não dava muito certo, porque como eu deixava para resolver tudo lá, era tudo meio desencontrado, assim, e aí eu gastava muito tempo na viagem. Isso antes, lá atrás. Não, e tempo e energia para ir, para montar isso tudo, para viajar, às vezes, com a mala maior e lá também. E aí... E para voltar assim, também, se quisesse comprar alguma coisa, não cabia. Eu tenho uma viagem que eu não esqueço. Eu falo, gente, como que eu pude trazer muita coisa bonita, mas como eu não me preparei para aquilo ali, eu não estava com tudo organizado. Então, quer dizer, chegava lá que eu ia Então, esse produto é para facilitar... Para facilitar a vida de quem está viajando e que não sabe o que levar e que leva muita coisa e que fica insegura. E se eu precisar? Isso é o que eu mais escuto, porque aí, a partir do meu guia, eu tenho também clientes que me procuram para fazer a mala delas pessoalmente. Então, quer dizer... A dificuldade que eu escuto é, ai meu Deus, mas eu não sei o que eu levar e se eu precisar. Calma, não é assim que funciona, aprende. Então, o que eu aprendi na consultoria trouxe como experiência para poder fazer esse produto que é uma solução para a pessoa na hora de se vestir e na hora de viajar, entende? Ela viaja muito bacana isso com a mala organizada de uma maneira muito mais leve, né? E assim, sem preocupação com o que vestir lá na viagem. Assim? É pelo destino que a pessoa fala assim, eu vou para, sei lá, para Marrocos. Aí você vai ter lá, você pode me ajudar a ir para Marrocos. Ou para qualquer viagem, para qualquer destino. Não, eu fiz o guia para que a pessoa faça viagens de verão, inverno, ela tem lá as formas, o que você deve levar para X dias de viagem. Isso é maneiro, o que você deve levar para mais... do seu destino. Independente do seu destino. E para dar mais segurança para essas clientes, aí tem uma pasta secreta no Pinterest, onde ela tem acesso a destinos. Alguns eu já estive, outros não, mas que, assim, eu pesquisei sobre o lugar para poder deixar ela mais segura para fazer a viagem como dela. Marrocos precisa ter alguns cuidados até, né? Sim, porque aí leva em consideração que é um país... Cultura muito diferente. Exótico. Então, quer dizer, como que é? Como que ela vai se comportar lá, né? Então, isso ajuda ela a entender. Então, o guia foi bem pensado para que ela... Onde a gente acha esse guia? No meu perfil, você tem acesso a ele. Naline Leal, ele vai ter lá na bio. Vai ter. Boa, põe o arroba aí. Tem o link que você tem acesso a ele. Muito bacana. Bacana mesmo. Essa abertura, né? Essa facilidade, essa entrada de ser qualquer viagem, dependendo do clima que eu vou... É sensacional, porque às vezes... eu vou para África, mas aí não tem África, não tem essa. Ele vai ser ajudado pelo você vai fazer uma pesquisinha. Na verdade, inverno ou verão, você tem as sugestões e dali você consegue se localizar para saber o que vai levar em termos de quantidade, em termos assim, ela se localiza bem para poder fazer a viagem dela com... Já tem mais produtos em mente, assim? Tá na agulha tem aí. Coisa. Tem. Então é bom, eu tô perguntando, porque a gente já marca uma prova pro segundo semestre pra você trazer esse produto aí pra gente. Com certeza. Exatamente. Porque assunto boa também ideia. de consultoria de imagem não falta, né? Não falta. Você vê já 50 Olha, minutos, e tem coisa que não foi dita aqui, tá? Tem um monte. Muita. A gente deu o flow aqui, vai conversando, vai raciocinando. Eu o tempo todo tô pensando, né? Cada um acho que vai vendo e vai se vendo. Talvez a proposta seja justamente essa, né? Se eu fosse falar tudo que veio na minha mente aqui, eu acho que ninguém mais falaria. Traz mais alguma coisa aí pra gente conversar, Ricardo, que um complementa o outro. Não, mas vai surgindo, quando a gente vai conversando, fala assim, nossa, olha só isso. Porque pra quebrar o paradigma também, eu já fiz, né? Não, eu aqui 2 vezes eu queria voltar lá na transição de carreira. Não, mas o assunto ficou muito melhor. Esquece a transição de carreira. Que é uma coisa muito importante. De inteligência emocional, né? Porque ela passou puxar um gancho de inteligência emocional, porque não é fácil dar essa guinada. Você saiu, né, de um ramo de uma empresa familiar que vende carvão e virou carro totalmente para uma outra coisa. Virei, mas eu fiz isso por propósito. Estava lá, dentro dos meus interesses desde sempre. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de repensar, e eu falei assim, eu tenho que trabalhar nisso, porque eu vejo um valor na moda diferente, assim, que vem comigo, sabe? Que é o valor de expressão, que é o valor de identidade, de autenticidade, trazer isso aqui
para a pessoa entender, gente, não é só roupa. A roupa é o resultado final. É um trabalho feito de dentro para fora. Então, é um interno bem resolvido e descoberto, né? Porque ali a gente teve aquele autoconhecimento e dali eu venho para traduzir em roupas. Quais roupas que combinam com a pessoa que você é? Então, a gente traz roupas nesse sentido. É claro, adequando ao seu estilo de vida, ao seu tipo de trabalho, ao que você precisa dentro da sua vida, porque aí a gente traz a roupa, e assim, eu sempre posto lá no meu Instagram, eu coloco o look do dia, sim, mas eu coloco o look do dia com intenção. Por quê? Porque não é só, eu não quero só mostrar para a minha seguidora a roupa que eu estou vestindo, porque aquilo ali acaba sendo muito pouco, entende? Eu quero mostrar para ela o look do dia com intenção. Por quê? Por que eu escolhi? Não, por que eu escolhi aquele determinado elemento ao invés de outro? Eu poderia pesar demais a minha roupa. Se eu peso muito, eu afasto, entende? Se eu... então, demais. assim, tudo depende. Quem é você? Se você tem se você é uma professora, tem uma imagem frágil, delicada, eu vou precisar pesar um pouco na sua imagem para que você tenha autoridade perante a sua turma, entende? Sim, ou seja, Naline Leal, potência ilimitada. Total, cara. Né? Inteligência emocional, gestão de empresas. Não tem essa. Não, fez um processo de coaching, porque às vezes também o coach, né, no Brasil, mataram o coach, né, essa palavra, o coach, porque tem um monte de coach aí na internet, falando um monte de coisa, às vezes a pessoa nem coach é, nem sabe do que se trata, enfim. Mas olha a importância de um processo que você passou, eu também já passei por isso, Ricardo também, como que isso traz revelações que já estão dentro da gente e a gente não está enxergando. Com certeza. E aí isso faz o quê? Traz uma diferença, né, na carreira da pessoa, no rumo da vida ali, como que isso é importante, o autoconhecimento. Perfeito. E vamos para a pergunta final. Vamos, porque, né, inteligência emocional já foi. Falamos de empresa, de intencionalidade, produto, de cliente, se portar, de branding. De branding. E agora seja empresário, seja CLT, não importa. Nossa senhora, coisa boa. Olha, hein? branding cabe um capítulo só sobre cabe isso. ano. Eu tô querendo fazer, Olha... eu falei isso para usar na semana né? passada, da gente fazer com mais gente, trazer isso pra gente ficar isso é ótimo, maneiraço. Porque só por conta de branding eu fiz um curso inteiro de arquétipo de marca. Então, é pensado no seu branding. Legal pra gente trazer dentro dessa área, a gente fazer uma mesa. É maneiro, brand é muito legal. Muita gente confunde branding com marketing, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então vamos lá, Naline, dentro de tudo isso daí, de toda essa transição de carreira, carro dando 360 aí e as coisas acontecendo, qual das suas potências a gente pode falar que é uma potência ilimitada? Uau! Nossa, eu enxergar talvez, é o que me fez chegar até aqui na consultoria de imagem, é eu ver um potencial, um lugar diferente para a roupa, querer trazer isso para a pessoa, querer que ela enxergue isso nela, sabe? Querer que ela queira essa autoconfiança, essa autoestima. Isso daí eu consegui desenvolver. Eu fico feliz, a minha cliente me deixa feliz quando eu atinjo aquilo ali. Quando eu consigo destrinchar aquilo ali nela, sabe? Colocar esse lugar de autoconfiança e de segurança para que ela se vista e fique feliz com o que veste. Não muda a vida, gente. Em uma hora que a gente colocou isso, muda a vida. Impacta em questão pessoal, em questão profissional, em como você se relaciona com você mesmo, como você se vê. Olha a autoestima aí. Por isso que ela é uma potência. Transformar vidas. Transformar vidas. Gente, o céu azul, o amor é lindo, mas a gente precisa de dinheiro no bolso. É claro, ninguém está defendendo trabalhar por fotossíntese. Mas quando você faz por propósito, você coloca esse coração aí na frente da grana,
A grana vai vir É. e você vai ter uma satisfação gigantesca. É porque é o certeza. servir, né? É o servir. É. É isso que a gente tem falado aqui. A partir do Exatamente. momento que é coração ensinável, o serviço à frente de tudo, É o a servir. coisa acontece. Naline, dê suas considerações finais. Infelizmente acabou. Se a gente tivesse uma plateia, ela fala assim, Eu nem saberia o que dizer. Olha, eu posso finalizar dizendo o seguinte. Pense na sua imagem. Pense que ela importa e decida se importar com ela. Decida olhar para ela e trazer o melhor de você. A única coisa que eu quero aqui para você, para a pessoa que está escutando aqui hoje a minha imagem importa, então eu vou olhar para ela com mais carinho. Eu vou passar a usar minhas roupas com mais cuidado. Eu vou passar a me ver de uma forma diferente. E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Porque as outras pessoas vão perceber isso, vão perceber esse movimento e você vai começar a construir uma mudança. É isso. Perfeito. Não Considerações poderia finais. finalizar melhor. Muito obrigada. podemos encerrar. Podemos encerrar porque ela falou e disse, como diz Falou o velho tudo, né? ditado. Potências, continue acompanhando. Passe esse podcast, faça como o Ricardo falou, anota aí direitinho, tem muito insight valioso. A gente quebrou vários paradigmas em torno de um assunto que às vezes é considerado como futilidade. A gente mostrou o tamanho da importância disso, que isso não está relacionado à grana, à beleza, está relacionado à intencionalidade, está relacionado a autoconhecimento. E vamos repetir nas próximas semanas convidados que venham trazer isso, propósito, serviço e dicas e colocações que façam diferença na sua vida, na nossa vida, e a gente continua desejando para você que você consiga despertar, evoluir e colocar para valer a sua potência limitada nos seus negócios, no seu dia a dia, na sua família e em tudo mais e aonde você estiver. Fica com Deus, obrigado por estar conosco. Divulga aí, faz aqueles negócios todos lá, marca aí, ativa o sininho, fala para os outros, conta para a vizinha, vem com a gente. Até mais. Faça as potências serem mais potências. Hoje, todo mundo pode se tornar mais potente. Valeu!